Olá, meus amigos, sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Eu queria hoje chamar a sua atenção, você que deseja uma vida nova, ter uma perspectiva de vida. Se não tem hoje uma vida nova, não tem perspectiva na sua vida, mas você quer, você sonha ter uma nova vida, não é? Você que sonha ter uma nova vida, eu vou dar uma dica para você. Não sei se você vai atender, mas pelo menos você vai saber como se conquista uma vida nova, como se alcança uma vida nova, uma vida diferente. Em primeiro lugar, você tem que abrir mão da sua vida velha. Ninguém consegue uma vida nova com Deus sem abrir mão da vida velha ou sem deixar a vida velha. O que quer dizer isso? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer para você que por mais orações que você faça, por mais jejuns, por mais leitura da Bíblia, por mais dedicação na sua igreja, se você não abandona a vida errada que você está vivendo, o que adianta orações, jejuns, frequência na igreja, etc. Bota sua cabeça para funcionar, minha amiga, meu amigo. Se você quer uma vida nova, você tem que deixar a vida velha. É assim que funciona. É assim que funciona. Deus está pronto para interferir na sua vida, para mudar a sua vida. Mas isso não pode ser feito somente da parte dele. Ele não vai fazer mágica na sua vida, mas ele vai te dar forças para que você deixe a vida velha. E ele dá essa força. Agora, se você não deixa a vida velha de lado, como é que o milagre da nova vida pode acontecer na sua vida? Então, é questão de inteligência, de raciocínio. Sabe, muitas pessoas insistem em frequentar a igreja e se acomodarem com isso. Ficarem satisfeitas porque estão frequentando a igreja. E elas pensam assim, bem, eu estou frequentando a igreja, eu estou protegido. Só que a vida delas não sai do mesmo lugar. Elas são incapazes de dar um passo à frente. Pelo contrário, suas vidas continuam as mesmas. Sofrimento, dores, elas só vão administrando os seus problemas, mas não saem dali. Não saem dali. Por quê? Conta-se que Jesus estava na sala da casa de uma pessoa e, de repente, ouviu-se um barulho na porta com muita força. E a outra pessoa que estava em casa foi abrir a porta. Mas quando ele viu que era o diabo, na mesma hora fechou a porta e não deixou entrar. E o diabo do lado de fora batendo com ímpeto. E aí ele reclamou com Jesus: Jesus, o senhor não está na minha casa? Como é que o diabo pode ficar querendo entrar? Querendo até arrombar a porta. Aí Jesus perguntou a essa pessoa: você tem alguma coisa do diabo aqui na sua casa? Aí ele falou: bem, no meu quarto eu tenho fitas pornográficas, eu entro na internet e fico vendo
sites impróprios, sites pornográficos, sites que citam sexo. Eu tenho aqui algumas imagens de santos. Enfim, eu tenho visto televisão, coisas que não agradam. Enfim, eu tenho muitas coisas aqui em casa que realmente não são de Deus. Jesus disse, então, se você quer se ver livre do diabo, primeiro você tem que se livrar do que é dele. Tire tudo o que é dele da sua casa e aí ele vai te deixar. Então, aquela pessoa retirou tudo da casa, limpou os quartos, o banheiro, a cozinha, tudo, tirou tudo que não prestava. E aí, novamente, o diabo veio, tentou, bateu naquela porta. Aí Jesus abriu a porta. Na mesma hora, o diabo disse, é engano, e foi embora. E essa é a realidade, minha amiga, meu amigo. Essa é a pura realidade. Essa casa é a sua vida, o seu corpo. Então, se a gente reserva parte de nós para Deus e parte para o diabo, é lógico, é óbvio que estaremos sempre nas mãos do diabo. E Jesus não pode fazer nada. Por quê? Porque nós não estamos 100% nas mãos dele. Mas quando nós o servimos de todo o coração, 100%, com todas as forças, aí sim a coisa fica diferente. Você que está me ouvindo nesse momento e que metade do tempo, ou parte do tempo, ou aos domingos pela manhã você tenta servir a Deus. Porém, durante a semana você serve a carne, você serve o diabo, você serve o que não presta. E muitas pessoas dizem, bispo, como é que eu posso me ver livre da tentação de mulheres e tal? Primeira coisa, você quer se ver livre desses desejos sexuais, desses apetites sexuais? Primeiro que você tem que mudar os seus pensamentos. Se você ficar vendo imagens que corrompem o seu pensamento, imagens que fazem você ter apetite para o que não presta, então como é que você vai querer se ver livre dessa situação? Primeiro você tem que se deixar, ou deixar essas coisas de lado. Se você vê um programa na televisão, se tem um programa na televisão em que suscita o seu apetite sexual, a primeira coisa que você tem que fazer é desligar a televisão ou mudar de canal. Então, você é adulta, você é adulto o suficiente para saber escolher o que presta e o que não presta para você. Você que tem que decidir, você que tem que escolher. E Deus vai honrá-la, se você escolher optar pelas coisas boas, as coisas que não contaminam. Você fugindo do mal, você vai ser protegido, você vai ser guardado, você vai ser amparado pelo Senhor Jesus. O Espírito Santo vai ampará-lo. Mas se você se deixa levar pelo que não presta, então o que ele pode fazer por você? Essa é a realidade, minha amiga, meu amigo. O apóstolo Paulo diz, o Espírito Santo dirigindo o apóstolo Paulo diz o seguinte: apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Quer dizer, o nosso corpo como templo do Espírito Santo tem que ser apresentado como sacrifício. Eu tenho que sacrificar o meu corpo para o que serve. Sacrificar pelo meu Senhor, sacrificar pela consciência boa, não é?
Se eu não quero sacrificar, então eu satisfaço os desejos da minha carne, obviamente, eu serei destruído por causa disso, porque aqueles que se inclinam para a carne se inclinam para a morte. E os que se inclinam para o Espírito de Deus se inclinam para a vida. E quem faz essa escolha é cada um de nós. Então, se você fica vendo coisas que não prestam, então a sua mente fica suja, contaminada. Portanto, se você quer uma vida nova, você tem que abrir mão da vida velha. Você tem que deixar a vida velha. Se alguém aspira uma vida em comunhão com Deus, tem que deixar a vida de comunhão com o diabo. Ou não é? Você não pode estar com a mão direita com Deus, dando a mão direita para Deus e a mão esquerda para o diabo. Não dá. Se você quiser uma vida nova, você tem que deixar a vida velha. Se você quer viver uma vida limpa, você tem que deixar a vida errada, a vida de sujeira, a vida de pecado. Você tem que abandonar aquilo que você sabe, você tem certeza, você tem consciência do que não presta. Aí sim, o Espírito Santo vai operar uma transformação na sua vida, porque você vai fazer o esforço, não é? Então, minha amiga, meu amigo, está aí uma dica para que você possa se ver livre dessa maldição que se chama vida velha, vida mesquinha, amarrada, vida presa. Você não consegue ser feliz porque você se entrega às paixões da carne e não quer deixar. Então, se você não quer deixar, como é que Deus pode dar uma outra vida para você se você não abre mão da vida que você já tem? Você não pode viver duas vidas ao mesmo tempo, ou uma ou outra. Você não pode servir a dois senhores, ou um ou outro. Vamos falar com Deus agora em seu favor, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu vim aqui através desta oração. Ofereço ao Senhor este meu coração. Meu Pai querido e amado, em o nome do Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença neste momento. E eu quero te pedir, em o nome do Senhor, que venha ao encontro daquelas pessoas que são sinceras, não os hipócritas, porque os hipócritas ficam querendo saber das coisas, mas apenas a título de tomarem iniciativas contrárias. Mas eu te peço pelas pessoas sinceras que dizem, ó meu Deus, eu tenho vivido no pecado, eu tenho vivido no erro, mas eu quero deixar. Livra-me desse vício, livra-me dessa prostituição, dessa vida de inferno que eu tenho vivido, essa vida triste, amargurada. Eu quero sair dela, eu não quero me prostituir, eu não quero vender o meu corpo, eu não quero deixar o meu corpo à mercê do mal. Muito pelo contrário, eu quero que o meu corpo seja o templo do Teu Espírito. Mas me ajude, meu Pai, me dê forças, me dê uma direção, uma luz, uma visão de como nós podemos sair dessa situação, como eu posso sair dessa situação. Eu preciso de uma luz, eu preciso de uma direção. Meu Pai, eu te peço por essa criatura. Te peço também pelas pessoas
que compõem o corpo da Igreja Universal do Reino de Deus, os membros, os obreiros, as obreiras, os pastores, os familiares, aquelas pessoas que são fiéis, dizimistas, ofertantes. Venha cumprir a tua palavra e abençoá-los, meu Pai, conforme diz a tua palavra. Porque a justiça, meu Pai, reza que se nós obedecemos a tua palavra, nós temos o direito às tuas bênçãos. E que se nós não obedecemos, tampouco teremos direito às bênçãos, pelo contrário, seremos amaldiçoados. Então eu te peço que aquelas pessoas que têm sido obedientes, que têm se esforçado, lutado contra a sua própria carne, aquelas pessoas que verdadeiramente querem servi-lo com os seus corpos em sacrifício para a glória do teu nome, que sejam tocadas, que sejam fortalecidas, que sejam avivadas, que sejam abençoadas, que prosperem suas vidas espirituais, suas mãos econômicas, que prospere suas famílias. Eu peço por todo o teu povo, meu Pai, que compõem essa grande família, esse grande exército do Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Abençoa, meu Deus, este povo. Eu peço também que o Senhor levante no nosso meio pessoas dispostas a tudo ou nada, pessoas que não têm nada a perder, que venham colocar suas vidas na frente de batalha para enfrentar o mal e tomar posse, tirar as pessoas que estão nas mãos do diabo, arrancar aquelas criaturas que estão no inferno e trazê-las para os teus braços. Eu peço, meu Pai, por toda a tua igreja, todo o teu povo, todos os teus servos, perdoa os nossos pecados como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, livra-nos dos males físicos e espirituais, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E graças a Deus. Seu nome é Jesus. Agora você vai cantar para Ele. Não cante para mim nem para os outros. Você está sozinho, não se esqueça. Cante para Ele, cante encantando-o, cante glorificando-o, cante exaltando o teu Senhor, cante declamando para o teu Senhor. Seu nome bem suave, Jesus. Jesus, Jesus. Ó quanto eu o adoro, ó quanto eu o adoro, a Ele eu me rendo, me rendo.